E o momento com Maria desse domingo, ele está de forma especial. A gente não vai falar diretamente de Nossa Senhora, mas nós vamos falar do padroeiro da nossa paróquia, que é Santo Berto. Só que Nossa Senhora está inteiramente ligada à nossa paróquia, né? Mesmo porque no momento, ainda quando ela era apenas uma capela, né? Era a capela Santo Berto, não era paróquia, foi construída a gruta, né, de Nossa Senhora das Graças, que se encontra até hoje no mesmo local ainda. A igreja não é mais ali, é um colégio, mas a gruta ainda está ali. E ela foi inaugurada em 10 de maio de 1948. Está lá até hoje ainda a imagem de Nossa Senhora das Graças. E acompanhe hoje, então, o Momento com Maria. A gente vai estar falando do nosso padroeiro, Santo Berto, né, contando um pouquinho da história dele, né, do porquê também que ele é o padroeiro da nossa paróquia. Fique com a gente e acompanhe o Momento com Maria de hoje. Olá, irmãos. Estamos hoje aqui na Igreja Matriz Santo Berto, na paróquia de Ibirama, perante a imagem do padroeiro da matriz e da paróquia, Santo Berto. Viemos trazer agora, que estamos no mês de novembro, alguma coisa sobre Santo Berto, porque a gente percebe ao longo do tempo, né, principalmente agora nesses tempos modernos, né, que muitas pessoas desconhecem a origem, né, do padroeiro Santo Berto aqui na paróquia, por que ele é padroeiro aqui, quem é Santo Berto, sua vida, né, como ele viveu, quem foi ele, onde ele viveu, né. As pessoas desconhecem esse significado do nosso padroeiro, né, e muito mais agora a gente vai comemorar dia de Santo Berto, dia 3 de novembro, né, a igreja reserva essa data para Santo Berto, né. Então vamos tentar trazer um pouquinho de conhecimento a respeito do nosso padroeiro aqui da paróquia, né. A nossa cidade, né, Ibirama, foi fundada em 1897 com o nome de Amônia, né. Estamos hoje aí com 116 anos, né, de fundação do município. 8 anos depois, no ano de 1905, foi construída a primeira igreja católica, né, e segundo os registros que eu consegui levantar junto ao Museu Municipal, que fica na Anzarroia, né, lá tem uma sala, que é a Sala José Brandel, né, onde tem muita coisa ali a respeito da comunidade católica aqui de Ibirama. Então lá diz que já nessa primeira fundação, né, da primeira igreja aqui de Ibirama, o padroeiro foi instituído como sendo Santo Berto. Nosso município, né, e a região aqui, ela foi colonizada principalmente por alemães, né, originários da Alemanha, né, imigrantes, mas também por outros povos da Europa. Essas pessoas, né, que chegaram aqui lá em 1897, 1898, né, no final do século XIX, início do século XX, trouxeram junto consigo a devoção a Santo Berto, né? Santo Berto é um santo da região lá da Alemanha, Bélgica, né, França, muito venerado lá. Então essas pessoas que vieram de lá trouxeram essa devoção a Santo Berto para cá, para Ibirama. Então Santo Berto, padroeiro da paróquia de Ibirama, dia dele 3 de novembro. A Igreja Matriz Santo Berto, que se situa na Praça da Igreja Matriz, foi construída no período de 7 de novembro de 1971, quando ocorreu a bênção da pedra fundamental. E encerrou-se essa construção, né, dessa igreja aqui onde nós estamos, no dia 12 de novembro de 1977. Seus destaques são o crucifixo com o Cristo ressuscitado, o sacrário de autoria de escultores alemães. Então quem chegar aqui na Igreja Matriz hoje, né, o nosso padre William, com muito esforço, muita dedicação, né,
ele fez uma reforma aqui na igreja matriz, né? Ela precisava já há muito tempo de uma reforma, ela ficou muito bonita, ela convida hoje a pessoa a rezar, a devocionar, né? Então, o Padre William trocou o crucifixo que ficava atrás do altar, colocou uma imagem do Cristo crucificado tradicional, né? Mas nós temos ainda mantido aqui o Cristo ressuscitado e a pia batismal, que data do início, né? Da construção da igreja, essa que está aqui hoje, né? Então é muito bonita assim, né? Santo Berto, padroeiro da comunidade católica de Ibirama, desde os primórdios de sua fundação, em 22 de fevereiro de 1905, é pouco conhecido no Brasil, ao contrário da Bélgica, onde é um dos santos mais populares. Como eu falei, né? Essa devoção ela veio da Europa e, como diz aqui, principalmente, Santo Berto é muito devocionado na Bélgica. Segundo se sabe, é a única igreja do nosso país com este padroeiro. Em 30 de julho de 2006, foi inaugurada a Torre Padre José Brandel, tendo 16 metros de altura, e foi revestida com pedras da região. Ela está localizada junto à Igreja Matriz Santo Berto, e nela estão instalados 4 sinos de bronze, adquiridos pela comunidade em 1951. Então, um pouquinho da história, né, da nossa igreja aqui, né, falando já também da nossa Igreja Matriz, né, e eu reforço, né, a igreja está muito bonita, né, o Padre William caprichou, né, se dedicou muito, ela não está bem pronta ainda, mas ficou muito bonita, né? Inclusive com a capela do Santíssimo Sacramento ali, que fica aberta todos os dias, né? Se a pessoa passa aqui na frente da igreja e quiser fazer as suas orações, está ali aberto, à disposição, para quem quiser fazer adoração ao Santíssimo, fazer as suas orações, seus louvores, seus pedidos, né? Parabéns ao Padre William pela coragem e determinação de fazer o que precisava ser feito aqui na igreja. Falar um pouquinho de Santo Berto. Muito pouco se sabe sobre a vida dele. Ele nasceu no ano de 656. Ele pertencia a uma família de nobres. Seu pai, Beltrão, era rei de Aquilânia, hoje França. Desde a infância mostrou prazer pela caça. Naquela época era comum, né? O homem gostava de caçar, né? Além da necessidade alimentar, também tinha prazer em exercer a caça, muito comum em todo aquele período. Crescendo forte e muito valente neste esporte. Conta a tradição que ele, na juventude, salvou a vida do seu rei, o pai dele, né? Que fora atacado por uma fera numa das suas habituais caçadas. Depois disso, foi estudar na Bélgica, mas seu pai, temendo que a corrupção daquela corte pudesse envolver o jovem príncipe, enviou-o aos cuidados do rei Pepino, de Lotaríngia, na Alemanha, que o preparou na carreira militar. Carreira tão cheia de sucessos que foi recompensado com um casamento. Para a esposa, escolheu a filha do conde Dagoberto de Lauvânia. Da união nasceu um filho, Floriberto. Segundo uma antiga tradição cristã, a conversão de Huberto ocorreu de maneira surpreendente. Numa sexta-feira da Paixão, dia de recolhimento cristão, ele resolveu ir caçar. Durante a perseguição a um cervo, né, ele se deparou diante, e esse cervo ele parou diante do príncipe e que viu que entre os chifres do animal havia um crucifixo iluminado. No mesmo instante, ele ouviu uma voz dizendo: se não voltares para Deus, cairás eternamente no inferno. De imediato foi procurar seu confessor, o bispo Lamberto, que dirigia a sede episcopal de Liège, na Bélgica, e converteu-se sinceramente, tornando-se católico fervoroso. Pouco tempo depois, a sua esposa veio a falecer e seu pai agonizou em seus braços, também vindo a falecer. A partir desses fatos, Huberto desistiu da vida da corte, abriu mão do trono em favor do irmão, mas deixou-lhe a tarefa de educar seu filho, Floriberto,
que mais tarde ordenou-se sacerdote. Entregou ao menino parte da herança e o restante doou aos pobres, indo dedicar-se à vida espiritual. Recolhendo-se no mosteiro beneditino, entregando-se ao estudo da religião e trabalhando como horteleiro e pastor. Nesta ocasião, foi a pé em peregrinação para Roma, visitar os túmulos de São Pedro e de São Paulo. Ao retornar, Huberto procurou o bispo Lamberto, que o ordenou sacerdote, e o enviou para evangelizar as populações que viviam nos bosques da Ardena. Mais pouco tempo, Lamberto, que havia transferido a sede episcopal para Maastricht, na Holanda, foi assassinado pelos inimigos do cristianismo. Huberto, então, foi convocado pelo Papa Sérgio I, que, em Roma, o consagrou sucessor daquele bispo. Anos depois, por sua conduta de homem justo, reto, na fé em Cristo, na obediência ao Papa e austero na penitência e caridade cristã, recebeu do Espírito Santo o dom dos milagres e da sabedoria. O seu bispado foi de transformação, pois fundou e reformou igrejas, mosteiros e instituiu vasta assistência aos pobres e doentes abandonados. Os pagãos que habitavam os bosques foram batizados e a região tornou-se uma grande comunidade cristã. A sua fama de santidade espalhou-se e, em 722, pôde retornar à sede episcopal para Liège. Ficaram célebres os milagres operados por Deus através de suas mãos, como ele mesmo apregoava. Mas certo dia, no ano de 727, Humberto ouviu uma voz que anunciava a aproximação da sua morte. Entregou todas as atividades nas mãos de seus sacerdotes e dedicou-se ao jejum, às orações e à penitência, falecendo no mesmo ano. Então, Santo Huberto, faleceu em 727. Foi sepultado na Catedral de São Pedro, em Liège. Teve sua festa, indicada para o dia 3 de novembro, data em que suas relíquias foram transladadas para o altar maior dessa catedral em 743. O seu culto, muito difundido na Europa, espalhou-se para todo o mundo cristão ocidental, que venera Santo Huberto de Liège como o padroeiro dos caçadores. Então aqui eles falam das relíquias de Santo Huberto, e eu quero destacar que aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz, nós temos uma relíquia de Santo Huberto, está ali exposta aqui, o Padre William colocou em exposição ao lado da imagem de Santo Huberto, que é um pedacinho do osso, de Santo Huberto. Isso foi doado pelo bispo de Liège, na Bélgica, quando foi inaugurada a Igreja Matriz aqui. Por um bom tempo ficou deixado de lado, mas o Padre William fez questão de colocá-la à exposição, que é uma relíquia, e muita gente não sabe, às vezes está aqui dentro da igreja, olha para isso aqui e não tem muita noção do que seja, mas um pedaço do osso do corpo de Santo Huberto, que está aqui desde 1977 na nossa paróquia, com a graça de Deus. Vou falar um pouquinho dos milagres de Santo Huberto, para a gente conhecer um pouquinho também essa parte dele. O território que se destinou a governar Santo Huberto era povoado por gente que adorava ídolos, os pagãos, e eles eram muito cruéis. Ele percorreu todas as regiões ensinando a verdadeira religião e afastando das gentes as falsas crenças e as maléficas superstições. Os que tinham maus espíritos, ao encontrarem-se com o santo, recuperavam a paz, sendo abandonados pelos maus espíritos. Os que antes adoravam ídolos e deuses falsos, ao ouvi-lo falar tão harmoniosamente de Deus e dos céus, que fez a terra e tudo quanto existe, exclamavam: não nos haviam falado assim, e convertiam-se e faziam-se batizar. Por rios tormentosos, cruzando selvas tenebrosas, fazendo viagens muito cansativas e percorrendo os campos em procissão, cantando e rezando,
visitou todo o território da sua diocese, oferecendo os sacrifícios da sua viagem para a conversão dos pecadores, e Deus respondeu-lhe, concedendo-lhe que milagres se convertessem à verdadeira fé. Um dia viu a casinha de uma mulher pobre em chamas, pôs-se a rezar com toda a sua fé e o incêndio apagou-se, milagrosamente. Construiu um templo em São Lamberto, a São Lamberto, o santo bispo assassinado, e para lá levou as relíquias do mártir. Ao abrir-se o túmulo depois de vários anos, o corpo estava incorrupto, como se tivesse sido acabado de sepultar. À passagem do corpo do santo, vários paralíticos ficaram sarados e começaram a andar, e vários cegos recuperaram a vista. Um dia, enquanto Santo Berto celebrava a missa, entrou na igreja um homem louco, que tinha sido mordido por um cachorro com raiva. Toda a gente saiu a correr da praça, mas Santo Berto ficou ali e deu uma bênção ao louco, e este ficou instantaneamente sarado e saiu da praça gritando: voltem tranquilos ao templo, que o santo bispo me coroou com a sua bênção. Por isso muita gente invoca Santo Berto contra as mordeduras de cães raivosos. Outro dia aproximou-se do mar e viu que uma terrível tempestade afundava uma barca cheia de pessoas, e que todos os passageiros caíam entre as ondas embravecidas. O santo ajoelhou-se e orou por eles, e milagrosamente os náufragos saíram sãos e salvos. Por isso mesmo, os marinheiros têm muita fé a Santo Berto. No ano de 727, Deus anunciou-lhe que estaria prestes a morrer, pelo que, ao terminar a missa, deixou a seus fiéis: já não voltarei a beber desse cálice entre vocês. Pouco depois adoeceu e morreu santamente, deixando entre as gentes a recordação de uma vida dedicada totalmente ao bem dos demais. Santo Berto morreu no dia 30 de maio de 727. Foi canonizado em 743. Foi pouco tempo depois de sua morte. O seu corpo foi exumado da igreja de São Pedro em Liège em 825. Embora morto há muitos anos, o seu corpo estava ainda em bom estado, provando a sua santidade a todos os que o ouviram. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento nosso como católicos, né, como membros da paróquia Santo Berto, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de informação a respeito do nosso padroeiro, que foi um grande homem, né, dedicado, mesmo tendo sido um pecador, que somos todos, né? Santo Berto se regenerou, se arrependeu, se converteu e se tornou um grande instrumento, né, na mão do Senhor. Isso nos agracia muito. E muito mais ainda saber que aqui no Brasil é a única paróquia que tem como padroeiro esse santo, né, que teve uma grande importância na antiguidade. Muito bem, esperamos que vocês tenham gostado, né, dessa breve apresentação aí de Santo Berto, né, um pouquinho da história dele, desse santo, que é o padroeiro aqui da nossa Igreja Matriz e também da paróquia, né. Então, permaneçam aí conosco, o programa ainda não terminou, né, e continuamos então com o programa Minutos do Evangelho deste domingo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, o Evangelho de hoje recorda o Sermão da Montanha de Jesus, comumente referido como as Bem-aventuranças. Em sua maneira usual, Jesus surpreendeu seus seguidores, proferindo verdades divinas e contraculturais. Em essência, seu ensino naquele dia lançou as bases para o que significa viver uma vida cristã. O que significa ser misericordioso, puro de coração, manso, pobre de espírito. Ser um pacificador, ter fome e sede de justiça e estar disposto a ser perseguido por isso? As bem-aventuranças, queridos irmãos e irmãs, são um guia que, quando estudado, revela camadas de significado para nós como crentes. Eles desafiam muitos de nossos desejos e comportamentos humanos básicos. De suma importância, eles revelam claramente o que Deus procura abençoar. Recordamos os santos que nos procederam neste dia de Todos os Santos. Alguns eram reverenciados como santos de outrora. Alguns eram santos modernos. Alguns eram pessoas simples como você e eu. Uma característica distintiva dos santos é que podemos ver como eles encarnaram e viveram os ensinamentos de Jesus, essas bem-aventuranças, na verdade. Eles generosamente deram de suas vidas tanto que nós os lembramos hoje. Estamos confiantes de que eles foram abençoados por Deus por sua fidelidade. Que sejamos gratos por seu testemunho e vejamos neles vidas moldadas pelas bem-aventuranças e estejamos dispostos a fazer o mesmo aqui na terra. Que Deus abençoe a todos nós e nossas famílias. Amém. Igreja missionária, Igreja misericordiosa, queremos ser. Igreja discipular, Igreja missionária, Igreja misericordiosa, queremos ser.
Continuando com o programa Minutos do Evangelho deste domingo, a gente chega até a Igreja Matriz Santo Berto para conversar hoje com o Padre Sates, o vigário aqui da nossa paróquia, e ele vai trazer um recado muito legal para nós hoje aí. Boa tarde, Padre Sates, tudo bem com o senhor? José, tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe e boa tarde a todos, Deus abençoe a todos vocês. Ficamos felizes hoje, na verdade estamos nos preparando para a festa da paróquia do Padroeiro Santo Huberto, né? Então, com alegria, neste momento, convidamos a todos vocês para vir participar e compartilhar essa alegria nossa, junto com a nossa comunidade, especialmente aqui na Matriz. Então, em nome da Paróquia Santo Huberto, convidamos a todos vocês, junto com suas famílias, para vir participar e compartilhar essa alegria nossa. Deus abençoe a todos nós e nossas famílias sempre. E muito obrigado, Senhor José, por essa oportunidade também. E rezemos para todos vocês e vamos rezar para uns aos outros. Continuamos como uma família de Deus. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Padre Sates, Santo Huberto foi dia 3, né, o dia dele. Aqui é o dia reservado ao santo, a igreja reserva esse dia para ele, né? Foi na última quinta-feira. E a festa então vai ser dia 12 e 13 de novembro, isso, aqui na Igreja Matriz Santo Huberto. Então vocês acompanhem as redes sociais da Paróquia Santo Huberto, né? A gente vai estar divulgando ali toda a programação da festa, né? Tem bastante coisa de atrativo assim, né? Para as pessoas prestigiarem. É no sábado e no domingo. Sendo que a missa, né, a missa em honra ao padroeiro, é às 10h30 da manhã do domingo, no dia 13 de novembro. Padre, então para nós encerrar a nossa conversa rápida desse domingo, né, fica aqui então o convite para que todos participem da grandiosa festa em honra ao padroeiro Santo Huberto, da nossa paróquia e da nossa matriz, e esperamos aí então todos que consigam, né, se fazer presente nesse evento aí, que é uma vez por ano só que a nossa matriz faz essa festa, né? Para encerrar então, Padre, vou fazer uma Ave Maria, como a gente sempre tem feito aqui nesse quadro do programa. Ok. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fiquem aí, agora em seguida nós vamos ter uma música, que é o hino de Santo Huberto, e ela é gravada e cantada pelo nosso músico paroquial aqui, o Plínio José Carvalho. Vejam bem que linda essa música cantada por ele. Um abraço. Ao nosso bom padroeiro, amemos com muito afeto, apóstolo das Ardenes, glorioso Santo Huberto, rogai por nós, ó grande Santo Huberto, rogai por nós, ó grande Santo Huberto. Por uma grande penitência, desprezaste os bens da terra, para gozar as delícias que o reino de Deus encerra. Rogai por nós, ó grande Santo Huberto, rogai por nós, ó grande Santo Huberto.
bendizemos nosso amável protetor. Fazei que sejamos todos bons eleitos no Senhor. Rogai por nós, ó grande Santo Berto. Rogai por nós, ó grande Santo
Muito bem, então, para nós encerrarmos o nosso programa desse domingo, eu quero deixar uma mensagem a todos os paroquianos aqui de Santo Huberto, né, da nossa cidade de Ibirama, né, a todos os católicos, aos não católicos, que são cristãos, né, que seguem e honram nosso Senhor Jesus Cristo. A gente teve aí um momento muito tribulado, né, nesses dias, né, aqui, principalmente na nossa região sul, muitas pessoas desanimadas, desoladas, irritadas, nervosas, né? A gente gostaria de pedir que mantenham a calma, né? Que o amor de Cristo ele tem que vencer todas as adversidades, né? E nos colocar sempre diante do que é o correto, do que é o certo, né? Principalmente para quem é cristão e segue a igreja, né? Então, vou colocar aqui assim bem rapidamente. Eu sei que nós possivelmente teremos tempos difíceis, né, no futuro próximo, né, e a fé ela tem que estar fortalecida nesses momentos. E eu quero colocar bem rapidamente os princípios básicos da nossa Santa Igreja Católica, né? Eu poderia enumerar aqui vários, mas eu vou colocar apenas 3, né? Se nós pegarmos aí o nosso catecismo da Santa Igreja, a gente terá muitas coisas mais, mas eu vou enumerar apenas 3. Primeiro, direito à vida desde a concepção. É um direito que a Igreja coloca como um dos principais direitos básicos. E a gente encontra isso nos parágrafos 2264, 2273, parágrafo 227, 275 e 2322 do Catecismo da nossa Santa Igreja, apenas para enumerar alguns. Outro princípio básico da Santa Igreja, família natural e a defesa da família. Parágrafo 2201, 2203, 2249, vai, se procurar aí tem muitos. Outro princípio básico, respeito à saúde. Então, né, liberação de drogas, a Igreja é contra, totalmente contra, e nunca vai mudar. Parágrafo 2288, 2291 e muitas outras coisas mais que eu falei. Então eu vou pedir a todo aquele católico, né, que se diz católico, vamos aí nos aprofundar na doutrina da nossa Santa Igreja, a sã doutrina, né? Nós temos o catecismo, nós temos os documentos dos santos padres, né? Nós tivemos muitos papas, inclusive, né, que se mantiveram firmes na fé da Igreja, na doutrina da Igreja, né, não cederam às coisas mundanas, né, não abriram margem para que as coisas do mundo dominassem a Igreja. Então, vamos nos procurar, nos informar, nos instruir, né? E assim, quando a gente perceber que está vindo pessoas pregarem ou um discurso dentro da Igreja que não condiz com o magistério da Igreja, que não condiz com o depósito da fé, que não condiz com o catecismo da nossa Santa Igreja, que vai contra esses princípios básicos, que deturpa a Sagrada Escritura, né, a nossa Bíblia, então vamos refutar isso. Seja padre, diácono, leigo, presbítero ou até mesmo o Papa. Nós temos que refutar essas coisas do mundo que não são da Igreja e que vão contra a doutrina da nossa Santa Igreja. E lembremos da Santa Escritura, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, da parábola do trigo e do joio, né, e a gente percebe que isso está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Deus permite que o joio cresça junto com o trigo dentro também da nossa igreja e da nossa sociedade. Mas chegará em breve o momento da colheita, onde tanto o trigo que nem o joio serão ceifados. Depois, o agricultor, nosso Senhor, fará a separação. O trigo irá para a alimentação, para servir de força para todos. O joio queimará na fogueira eterna. Fiquemos com esse pensamento e tentemos ser irmãos um dos outros, né? E fomentar as coisas boas e o que é correto dentro da nossa Santa Igreja.
Peçamos, então, para encerrar o programa de hoje, a bênção de Nosso Senhor sobre todos nós, nossas famílias, nossos amigos, nossa pátria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com a nossa música final aí e depois encerramos o programa de hoje.